Sejam bem-vindos ao Aforismo 12, intitulado Descubra os Paradoxos da Sociedade em Rede. Então, em todas as partes desse aforismo, nós vamos discutir os grandes dilemas desse mundo tecnológico conectado nas redes. E hoje, especificamente, a gente vai discutir o conceito de cybercultura, que aparece tanto em Pierre Levy, num livro chamado Cybercultura, como também em Manuel Castells, num outro livro chamado A Sociedade em Rede e a Galáxia Internet. E você que me acompanha aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. E você que nos acompanha no nosso clube de estudos, não deixe de assistir os demais vídeos, né, das partes desse aforismo. E se você tiver interesse em saber das próximas partes, além da cybercultura que a gente vai discutir nesse vídeo, não deixe também de fazer a sua assinatura lá no nosso clube de estudos chamado Aforismos, porque você ainda vai ver mais sobre Bauman, Giddens, trabalhando os paradoxos, as ambivalências, encaixes, desencaixes, assim como também a sociedade de risco de Ulrich Beck, um sociólogo alemão muito importante. Também a gente vai estudar as questões demográficas que acompanham as transformações tecnológicas. Sim, há muitas questões, por exemplo, uma queda da taxa de nascimento, o envelhecimento da população, são questões importantes. O que os governos estão fazendo? O que vai acontecer com as previdências sociais mundo afora? Bom, e além disso, a gente vai trabalhar também a relação do terrorismo com a globalização. Já pensou na Al-Qaeda? Né? Qual que é a relação da Al-Qaeda com o terrorismo e todas essas redes que a gente tem que se relacionam a atos bárbaros? Enfim, são elementos que a gente também vai discutir lá no nosso clube de estudos, onde se encontram todos os demais aforismos. E por fim, nós vamos discutir dois conceitos importantes. Um deles é o que é o pensamento decolonial, né, que emerge também com a força das redes sociais, das novas tecnologias, e outro conceito muito importante de Boaventura Souza Santos, chamado as epistemologias do Sul. Então, se você tiver interesse, já ouviu falar desses temas e quiser aprofundar, faça a sua assinatura no nosso clube, onde estão os aforismos. Aqui está o site, é só acompanhar, eu aguardo por vocês. Mas hoje o que a gente vai discutir é a noção de cybercultura. De onde veio essa concepção? Né? Na verdade, na década de 90, dois grandes pensadores, um deles Pierre Levy, francês, assim como Manuel Castells, espanhol, eles então resolveram refletir sobre as possíveis consequências e as novas características, não só comunicacionais, mas também das transformações sociais que surgiram nessa era da internet. Claro que na década de 90 as redes sociais não eram tão fortes como são hoje, mas ainda já se falava de sociedade em rede, no sentido de que, à medida que as tecnologias avançam, tudo passa a ser transformado. A forma como a gente tem acesso às informações, como a gente se relaciona, como se alimenta, como trabalhamos. E essa perspectiva vai ser mostrada tanto por Manuel Castells quanto também por Pierre Levy. Agora, um detalhe importante: Manuel Castells e Pierre Levy, eles concordam com um fato talvez relevante, né? Porque para que haja a internet, é fundamental, primeiro, lembrarmos que a internet foi um projeto da CIA, não sei se vocês sabem disso, desenvolvido aproximadamente no final da década de 70 e início da década de 80, porque a CIA queria trocar informações entre seus agentes secretos que estivessem em qualquer lugar do mundo a partir da conexão dos seus computadores em redes telefônicas, exatamente para trocar informações com o governo, no caso a CIA. Acontece que na década de 90, com o final da União Soviética, o desenvolvimento dessa tecnologia, que originalmente surgiu nas universidades as mais importantes dos Estados Unidos, como Columbia, Harvard, acabou tendo o seu código de acesso aberto. Né? Inclusive, a sigla www remete, né, ao papel das universidades, da CIA, e esse código, ao ter sido aberto, permitiu que qualquer indivíduo de qualquer lugar do mundo pudesse ter acesso. Ou seja, o próprio governo dos Estados Unidos retirou o monopólio do acesso à internet. E aí, tanto Pierre Levy quanto Manuel Castells, cada um a seu modo, vão dizer que a eclosão, digamos assim, a expansão da internet depende de três fatores. O primeiro deles é a liberdade de expressão. Vejam só que interessante. De fato, quando circulamos a internet, vemos de tudo. E, de fato, qualquer um pode expor ou escrever ou gravar vídeos, né, a respeito do que pensa, do que acha,
comentando sobre governos, criticando, elogiando. Então a liberdade de expressão é um elemento fundamental. Segundo, é a competitividade típica do neoliberalismo. Reparem que numa questão de 30 anos, ou até mesmo se a gente remontar alguns anos atrás, quantas tecnologias não evoluíram, né, de informação. Provavelmente você, há uns 15 anos atrás, se orgulhava de ter um MP3 player, hoje nem tem mais, né? Então, as conexões foram se tornando cada vez mais evoluídas, avançadas, deixaram de ser baseadas em rede de escada, né, telefônica, a internet passou a ser a cabo, né, e isso foi dinamizando através da competição entre empresas, né, que desenvolveram celulares, computadores. Então, essa competitividade fez com que o sistema cada vez mais se aprimorasse. E aí que vem o terceiro elemento, né? Porque tanto Castells quanto Pierre Levy concordam com o fato de que isto só seria possível em sociedades livres, sociedades com liberdade econômica e liberdade de expressão. Afinal de contas, a internet aglomera informações livres, assim como também a competitividade que dá origem a cada vez mais tecnologias avançadas. Pensem nisso, é um detalhe realmente relevante. Agora, outro ponto que os dois autores concordam é que a eclosão também dessa cybercultura, ela representa também a emergência, né, de novas formas de comportamento. Isso vale para qualquer tecnologia aplicada em qualquer época da história da humanidade. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode reduzir o termo tecnologia apenas computadores, celulares e assim por diante. Essas tecnologias que até um tempo atrás eram novidades e que não param de avançar até hoje. Isso porque, por exemplo, a escrita é uma tecnologia, o domínio do fogo é uma tecnologia, a roda é uma tecnologia, enfim, o moinho de vento é uma tecnologia, uma máquina da Revolução Industrial é uma tecnologia. Né? Então, o que esses autores vão mostrar é que sempre que tecnologias forem inseridas em determinadas sociedades, tudo muda. A forma como as pessoas se comportam, como elas se alimentam, como elas se relacionam, como elas trabalham. Então, por isso mesmo que se fala tanto de uma terceira revolução industrial, né, que isso eclodiu com o toyotismo, com a globalização, mas isso diz respeito à era da automação, da alta tecnologia, e depois, num próximo aforismo, a gente vai discutir a quarta revolução industrial. Então a cybercultura também permite que, do ponto de vista comportamental, emerjam também novas formas comportamentais, né? Novas formas de disputas políticas, questões identitárias também, até eu diria para vocês refletirem, né? Quanto o movimento LGBTQIA+ se expandiu graças à internet. Quanto mais temos informações sobre o movimento negro, o movimento feminista. Então, você que de repente está me assistindo, certamente aprendeu mais sobre o feminismo na internet do que na sala de aula. Não é interessante isso? E ao mesmo tempo, mudam-se comportamentos, padrões também de visões de mundo e tudo que vocês possam imaginar. Então a cybercultura, ela instala necessariamente novos comportamentos na sociedade, até mesmo a forma como a gente estuda, como a gente trabalha, como eu já tinha dito para vocês. E aí esse é o grande foco de interesse desses livros, tanto do Manuel Castells quanto o Pierre Levy. E na década de 90, eles foram de alguma forma pioneiros na análise desse processo de transformação de uma sociedade que cada vez menos foi se tornando analógica e cada vez mais digital. E eles vão analisar também os múltiplos recursos que existem graças à internet. Né? Então, a gente pode usar vídeos, textos, comunicação imediata através de certos aplicativos, softwares e assim por diante. Então, tudo isso foi encantando esses autores que, a princípio, tiveram posicionamentos bem otimistas sobre o futuro da humanidade e até mesmo do engajamento político, da economia, isso na década de 90. Mas valeria dizer que Manuel Castells, num livro chamado Galáxia Internet, publicado na década passada, ele começa a fazer algumas autocríticas em relação ao que ele tinha escrito no livro A Sociedade em Rede, né? Porque, de fato, na década passada a gente começou a ver a eclosão de movimentos de extrema-direita usando a internet, terrorismo, são temas que nós vamos debater nas próximas partes desse aforismo. Bom, se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o nosso clube de estudos ou então, pelo menos, façam aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube, mas só lá no clube de estudos vocês vão ter acesso às demais partes dessa discussão sobre a cybercultura e a sociedade em rede. Então, eu agradeço a quem assistiu esse vídeo, não deixe de compartilhar para quem você acha que possa achar interessante. E lá no nosso clube a gente tem várias ferramentas interessantes. Né? A gente tem um GPS de leituras, tem exercícios,
Tem uma comunidade virtual, né, chamada Filoverso, vale a pena. Então, quem puder fazer a assinatura, com certeza não vai se decepcionar. Até logo.